Uma parte importantíssima dentro dos efeitos é a parte de compressão, aqui em Dynamics, que pode ser tanto gráfica quanto multibanda. Ok? Clicar aqui em gráfica. O compressor serve para você aumentar o ganho total de sinal. Ou então, para se usar uma limitação. Dentro de um vocal, por exemplo, tem uma clipagem, ou dentro de uma mix inteira, tem algum pedaço que está um pouquinho saindo do volume desejado. Certo? Então você pode usar o compressor tanto como limitador, tem um preset aqui de limitador, ou então para compressão mesmo. Você tem aquele vocal que o vocalista está variando muito na altura daquele sinal, de repente ele canta um pedaço está baixo, ele canta um outro pedaço está alto, e ao invés de fazer aquela pilotagem na mesa, você vai simplesmente aplicar uma compressão nesse vocal, nesse baixo, ou então nesse arquivo de áudio que você está trabalhando, para trazer um volume uniforme a ele, ok? Entender um pouquinho como é que ele funciona. Threshold, que é a parte mais importante, é o ponto aonde o compressor vai começar a atuar, ok? Então, naquele determinado ponto, naquela determinada altura, o compressor vai começar a agir. Quanto menor o threshold, mais compressão você vai ter. Por quê? Porque você vai estar aplicando aquela compressão em todo o sinal, desde aquela altura mais baixa até a mais alta. Então, se você quer só limitar alguma coisa, você vai colocar o threshold lá em cima. Ataque é como o compressor vai se comportar a partir do momento do threshold, a partir do momento do ponto de compressão. Release seria o quê? A extensão desse efeito de compressão. E ratio é o nível lá em cima, que você pode ver pela parte gráfica, onde essa compressão vai atuar. Então a diferença entre o ratio e o threshold é exatamente o ponto de compressão. Ok? Entendendo isso, você pode usar o compressor da melhor maneira possível. O recomendado seria usar os presets. Se você tem alguma dúvida, se você tem algum problema com relação à compressão, comece pelos presets de compressão 3x1, de compressão 2x1, ou o compressor gate, que funciona mais ou menos como aquele portão, ok? Vamos dar uma olhadinha. Tentar aqui um 2x1. Dinâmica do som. Dinâmica do som. Colocar em bypass aqui para ouvir o sinal original. Dinâmica do som. Então você percebe um peso, uma altura que foi adicionada a esse sinal, ok? Para resetar o gráfico, clica aqui em Reset Graph. Sincronização de ganho estéreo. E um ganho automático de compensação. Ok? A saída aqui do efeito total. Dinâmica do som. Então você pode aplicar essa compressão tanto graficamente como ir pelos presets e fazer as regulagens que você necessita. Dinâmica do som. Dinâmica do som. Sempre lembrando para tomar cuidado com a clipagem. Caso essa compressão seja muito alta, dinâmica do som. Pode haver uma clipagem e isso não é recomendado, porque vai distorcer o sinal. Ok? Já na parte multibanda, já é mais usado para você comprimir uma certa parte desse arquivo. Seria diferente do limitador, onde você age lá em cima do threshold, que você coloca um ponto lá em cima. Aqui no multibanda é para você conseguir comprimir uma certa frequência dentro desse arquivo de áudio. Recomendado sempre usar os presets, tá? Que pode ser tanto para reduzir aquela parte explosiva de uma voz, ok? Quanto tanto para você tirar aquele DS. Nessa parte de compressão, é melhor você começar pelos parâmetros, pelos presets já prontos, para poder ter uma ideia do que está acontecendo. Os comandos são mais ou menos parecidos. Threshold é o ponto, amount é a quantidade, o ganho total, ataque, da mesma forma que o outro, release, e aqui você pode escolher que tipo que você quer nessa parte de multibanda. Se vai ser na parte grave, na parte aguda,
ou você vai escolher qual que é essa frequência que você quer agir nessa compressão. Ok? E ele é multibanda porque você pode aplicar 2 ao mesmo tempo. Tá? Você consegue aplicar até 4 de uma mesma forma. Ok? Você tem todos esses parâmetros para você conseguir mexer de uma forma mais complexa na compressão. Esse compressor ele é mais difícil de usar, porém ele é mais versátil. Ok? Se você quiser usar mais de um compressor, é só você clicar aqui, ó. Banda 2 está bypass, quer dizer, desligado. É só você clicar aqui e ele vai ligar. No 3 e 4, mesma coisa. Ok? Envelope já seria um efeito, justamente como o nome diz, para fazer um envelope dentro de um arquivo de áudio. O que é isso? Determinar graficamente aonde você quer que aquele arquivo seja mais alto ou mais baixo. Isso pode ser interessante para você criar algum tipo de efeito de percussão ou qualquer coisa que necessite de um envelope num arquivo de áudio. Para entender melhor, peguei esse arquivo 440 e vou colocar nele esse efeito de percussão. Olha como é que fica. Quer dizer, naquele ponto, ele foi até um determinado volume, depois ele abaixou. Isso pode ser interessante para você criar algum tipo de efeito que necessite de um envelope. Para se criar pontos, é só clicar com o lado direito aqui em cima da faixa laranja, Add Point, adicionar ponto, e você pode criar os pontos necessários para fazer aí o seu envelope da maneira que você quiser. Ok?